Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhés de São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples, ao receber o link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, clique em se inscrever, toque o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus. Peça para eles também se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Temos também todo domingo, às 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, o nosso estudo bíblico da Escola Bíblica. Todo domingo, às 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, nossa Escola Bíblica. Nos acompanhe por lá, compartilhe com os seus amigos e peça para que eles também assistam, pois temos ali uma palavra de Deus ao seu coração. Temos também os nossos cultos ao vivo pelo Facebook Silvano Rodrigues, toda terça e quinta às 20 horas e todos os domingos às 19 horas. Nos acompanhe também com os nossos cultos da nossa igreja. Nosso resumo aula de hoje é a lição de número 12, que será ministrada aqui no nosso canal do YouTube agora, e no dia 21, às 9 horas da manhã, no domingo, pelo nosso Facebook, paulo.delanhese, a conduta do crente em relação à família. Vamos deixar alguns versículos de parâmetro para nortearmos a nossa aula de hoje. Gênesis 2, 24. Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Efésios 5, 23. O marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E Efésios 5, 25. O marido deve amar a esposa de forma incondicional. Gálatas 5:13. O cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Lucas 2:5:1. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E Efésios 6:3. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada a eles: vida longas e prosperidade para o filho que é obediente aos seus pais. Nosso textual está baseado em Efésios 5:31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A verdade prática nos diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, intersexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família é para a glória do nome dele. Textos de base da nossa aula de hoje: Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nos diz assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Nossa penúltima lição do nosso segundo trimestre de 2020 vai nos trazer alguns parâmetros sobre a vida familiar, tanto do marido como da esposa, como dos filhos e dos pais. Quero, antes de entrar a aula vai nos dar alguns detalhes maiores, mas o que eu quero deixar em foco aqui, que quando fala em submissão das mulheres aos maridos, não está dizendo em a mulher ser maltratada ou pisada pelo marido, mas sim como ele sendo o progenitor da casa, da família, como ele sendo o primeiro a ser criado. Deus formou Adão e depois formou Eva. Então a submissão é nesse sentido, porque o homem não existe por causa da mulher, mas a mulher existe por causa do homem, como a palavra de Deus assim determinou quando formou Adão, depois colocou um sono e tirou a sua costela para formar a mulher, a qual seria a sua auxiliadora, a sua ajudadora, aquela que estaria adjunto com ele. Então, quando o marido ou a mulher ouvir a palavra submissão e reverência ao marido, não quer dizer que o marido deve ser um carrasco, mas que ele deve honrar a Deus e tratar a mulher como a igreja é tratada por Cristo, e a mulher deve respeitar essa designação da palavra de Deus. A família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais, dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Então aí está a instrução sobre o nosso tema de hoje, sobre família, a qual é um tema a qual amamos ministrar, pois somos palestrantes na área. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar
é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4, 6. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele é indissolúvel, né? Não deve haver separação. Monogâmico, apenas um homem e uma mulher dentro do relacionamento, não pode haver adultério e prostituição. Heterossexual quer dizer que é de um homem e de uma mulher, sexo feminino. Não pode ter relacionamento de dois homens homossexuais ou de duas mulheres. É qual a Bíblia proíbe e chama isso como pecado de sodomia, lesbianismo, homossexualismo. A única família constituída por Deus é de um homem e de uma mulher. O que passar disso não vem de Deus, é do diabo. E esses tais, não, pastor Paulo diz, mas a palavra de Deus diz que se não se arrepender, passarão a eternidade no inferno, porque no céu não entra pecado, e lesbianismo e homossexualismo é pecado. A conduta do crente como marido, tópico 1. Nós vamos tratar sobre 3 tópicos. O primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Nosso segundo tópico, a conduta do crente como esposa. E nosso terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Tópico 1. Conduta do crente como marido. Como os maridos devem comportar, como os maridos devem agir dentro da casa como homem. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva a mais alto patamar, a comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. É o que falaremos agora. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Efésios 5, 29. O que isso quer nos dizer e nos orientar é que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E Cristo jamais ele trata mal a igreja. E se nós, maridos, somos exemplo, como Cristo é para a igreja, não podemos tratar mal a nossa esposa. Devemos amá-la e fazer com que ela viva bem, pois assim somos maridos cristãos. E se não agirmos desta maneira, estaremos contra a palavra de Deus. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomachista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a sua mulher. Mas, ao contrário desse falicioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13, 34, 35, que Jesus tem pela igreja e que o marido deve ter
pela mulher, tá? Se você não reverencia, não ama a sua mulher, se você não trata bem a sua mulher, a sua esposa, eu não posso acreditar na sua mensagem que você prega no púlpito. Eu não posso acreditar que você seja um pastor, um apóstolo, um bispo, né? Um pregador, um mensageiro, se dentro da sua casa você não sabe tratar a sua mulher. Não estou dizendo que não há problemas. Todo relacionamento conjugal há problemas, há desacerto. Isso não estamos dizendo, tá? Mas tudo tem que ser resolvido e esclarecido. Porque eu só posso ser um mensageiro do Senhor se a minha casa estiver bem. Essa é a minha visão. Você pode discordar, mas eu não acredito em um pregador, em um cantor que não sabe amar a sua esposa. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Veja que o foco de Paulo é: assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25, parte B. O pedido ao marido é até mais duro do que a mulher. A mulher é pedido para que ela reverencie o marido, para que ela honre o marido, para que ela faça com que o marido seja o cabeça da sua casa. Mas ao marido, se você continuar lendo essa carta, você vai ver que Paulo diz que, se necessário o marido deve dar até mesmo a sua própria vida pela vida da mulher. Assim, a igreja foi atraída para Cristo, porque Cristo deu a sua vida pela igreja. E por meio de Cristo, e não por ameaça ou imposições autoritárias, que a igreja se submete a Cristo. Não é por meio de ameaças autoritárias que a igreja se submete a Cristo. Ela se submete por amor. Então, se o marido saber amar a esposa, respeitá-la, automaticamente esta mulher também irá se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo que o ama, que a ama. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então é somente pelo meio do amor que esta mulher entenderá, a linguagem do marido. O homem, geralmente, ele é racional. O homem, geralmente, ele é prático, A mulher, dentro da sua linguagem, é diferente da nossa. Maridos, tá? O homem, ele é mais evolutivo. A mulher, ela precisa ouvir palavras de carinhos, de amor. A mulher precisa de carícias, de atenção. Só assim a mulher consegue se completar dentro do relacionamento conjugal. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios 5:28b. Eu acredito que ninguém odeia a si mesmo, nem o marido se prejudica a si mesmo, a não ser que ele esteja louco. Então, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Por que digo isso? Porque os dois se tornou uma só carne. E se é a mesma carne, ninguém vai querer prejudicar a sua própria carne. Acrescenta-nos ainda a palavra de Deus que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo.
Ou seja, do mesmo modo que o marido cuida dele, ele deve cuidar da sua esposa, que é a mesma carne. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público como em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem juntos. Mateus 19:6, Colossenses 3:19, ou seja, enquanto a morte não os separe. Subsídio didático traz-nos algo mais esclarecedor sobre este ponto que abordamos. Nessa lição, é fundamental entendermos o conceito de amor. E para lhe auxiliar nessa tarefa, juntamente com o conceito presente na lição, devemos levar em conta o seguinte fragmento textual: de marido, ame a sua esposa, encontrado em Efésios 5:23. Se essa frase tivesse sido escrita por um autor clássico, ele certamente teria escolhido uma palavra para amor entre três possibilidades. Heron expressava paixão sexual e apropriado que o marido cristão tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Filho e estorge são termos frequentes usados para expressar afeição familiar. E é apropriado que o marido sinta uma afeição cordial por sua esposa. No entanto, Paulo decide usar ágapo, um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Aqui, ágapo expressa o amor desinteressado, tá? Então, ágapo expressa o amor desinteressado. Não é simplesmente por desejos sexuais. Um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que ágapo implica, o marido voluntariamente sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Como Cristo ama a igreja, o marido ama a sua esposa. E se não for assim, está tudo errado. Vimos aí o papel do homem como marido. Agora, veremos o papel dentro da conduta da pessoa chamada esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos que a conduta requerida da esposa cristã deve ser como é da igreja para com Cristo. O conceito de submissão cristã. Precisamos entender, porque muitas mulheres acham que Paulo era machão, muitas mulheres acham que os maridos são machão, mas a submissão nada tem a ver com machismo, mas sim com a autoridade recebida de Deus. Então vamos lá sobre o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas a seus maridos. Efésios 5:22. Dos filhos aos seus pais. Efésios 6:1. Do servo aos seus senhores. Efésios 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Efésios 5:24. É essa submissão que a mulher deve ter ao marido, a mesma submissão que a igreja tem a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma subjeição
irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de despreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja amada. Assim é o casamento e assim deve ser como as mulheres devem agir diante dos seus maridos, recíproca ao seu amor. A condição da mulher cristã em algumas culturas, para que entendamos melhor sobre o assunto que estamos falando. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas pelos seus maridos. No Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5, 13. A mulher se submete a Cristo, ao marido voluntariamente, porque o marido a ama, porque o marido a respeita, porque o marido a acaricia com reverências e carinho. Como a igreja se sujeita a Cristo, porque Cristo ama a igreja. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Efésios 5, 25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios 5, 22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa reverencie. Efésios 5, 33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar a seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Ou seja, ela coopera com ele. Ela fala a mesma língua dele. Os dois trabalham junto para a harmonia da família e para a criação dos filhos com a presença do Senhor no seu lar. Essa é a fala da mulher submissa. Essa é a vida da mulher submissa. Ela ajuda o seu marido, ela não destrói, ela é companheira, ela é adjuntora, como foi o propósito de Deus ao criar Eva no jardim do Éden, né? A mulher de Provérbios 31 é a mulher ideal, é a mulher cristã. É só você ler Provérbios 31, você vai entender como que é e como deve ser o papel de uma mulher que se diz cristã. Subsídio teológico. O verbo sujeitar e potássio reaparece em Efésios 5, 24, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar a seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Quero abrir um parênteses. Se sujeitar em tudo, que o marido também está fazendo conforme os mandamentos do Senhor, tá? Não é sujeitar em tudo quando o marido é ímpio, quando o marido é prostituto. Não é nesse sentido. Eu estou abrindo esse parênteses para ficar bem clara. A mulher deve sujeitar em tudo no marido quando o marido também teme ao Senhor, quando o marido também respeita ela. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor.
Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central de exortação em Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo, hipotássio. Efésios 5, 22, 24, Colossenses 3, 18, Tessalonicenses 2, 4, 5 e 1 Pedro 3, 1. Paulo usa a voz média em grego para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Hipotássio denota a sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Submeter-se aos outros em vez de impor deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Filipenses 2, 3, 8. Nos versos 22 e 24 de Efésios 5, Paulo define a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras. A vosso próprio Deus, marido, Efésios 5, 22. Deus está em grego e não foi traduzida na NVI como ao Senhor. Colossenses 3, 18. As mulheres devem reverenciar, se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo, como é apropriado no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher e como a igreja está sujeita a Cristo. Então, ficou bem entendido o que é a palavra sujeição. Não é imposição, não é por homem ser mandão, mas por respeito e por amor. Tópico 3. A conduta do crente como filho. Como os filhos devem se comportar diante de seus pais. E como os pais também devem agir com os seus filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Efésios 6, 4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina, do grego pandeia, significa orientação e treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra administração do grego, notésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer o parâmetro de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. O critério dessa educação está na palavra de Deus, Provérbios 22, 6. Por outro lado, os pais não devem abusar das autoridades recebidas, pois eles devem educar os seus filhos com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Efésios 6, 4, parte A. O pai deve corrigir o filho porque ele ama, e não com violência. O pai deve corrigir o filho não simplesmente na ira do momento, mas por amor. É assim que a palavra de Deus nos orienta. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. Efésios 6, 1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Efésios 6, 1b. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2, 51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Efésios 6, 2. Exemplo de 20, 12. De Êxodo. Os filhos devem honrar o pai e obedecer juntamente com a mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Ou seja, o que está dizendo aqui, que se os pais passarem por uma dificuldade financeira, os filhos devem cuidar dos pais financeiramente, não os abandonar.
Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos estão sob a tutela dos pais. Ou seja, enquanto os filhos vivem dentro da casa do pai e da mãe, ele deve obediência. Agora, honrar é um dever para toda a vida. Mesmo depois que ele casou, que ele saiu de casa, que ele constituiu a sua família, ele deve continuar honrando o seu pai e a sua mãe, porque este é o mandamento com promessa. Mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram a seus pais, há uma promessa dupla e é-lhes assegurada. Quais são as promessas duplas? A primeira, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, o filho que honra e obedece o pai, ele prolonga seus dias na terra. Hoje nós vemos a juventude perdida nas drogas, no crime, na prostituição, e vemos jovens sendo cefadas suas vidas, ainda na adolescência, na juventude, né? Sendo mortos em confrontos com polícia, sendo mortos violentamente, mas por quê? Porque não obedece o pai e a mãe. Então, primeiro mandamento para os filhos que querem viver muito: escute seu pai, escute a sua mãe, seja obediente aos seus pais, porque o seu pai e a sua mãe só quer o seu bem. Essas bênçãos também incluem prosperidade exterior e vida longa, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Embora as ativas espirituais estejam explícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos se submetem ao seu arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade o recompensa com benesses especiais, ou seja, com bênçãos, a qual será derramada sobre a vida desse filho, dessa filha, que honra e obedece o pai e a mãe. Então, filhos, filhas, seja obediente a seus pais, e Deus irá abençoar a sua vida. Deus fará você prosperar. Deus dará a você uma família abençoada, se você aprender a honrar e obedecer o seu pai e a sua mãe. Não há outra forma. Se você quer ser bênção, seja bênção também para os seus pais na sua casa. Subsídio teológico diz que os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Porque os pais também não podem irritar os filhos. Os pais devem criar os filhos na dominação do Senhor, mas não devem provocar a sua ira. Porque eu, como pai, a minha esposa, como mãe, é o exemplo para as nossas filhas. Falando filhas, porque eu tenho 2 filhas. Se você tem filho, para os seus filhos. As nossas filhas vão olhar para a minha vida como pai e para a vida da minha esposa como mãe. E é o exemplo das nossas atitudes, das nossas ações, que vai nortear a vida das minhas filhas para formarem as suas famílias ao lado dos seus maridos, quando Deus conceder esse privilégio a elas. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos. A segunda dimensão é a influência, isto é, o que fazemos diante para os filhos. E a terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. A obediência às vezes contraria a nossa natureza carnal. Os pais devem desenvolver atitudes firmes e amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é para o bem deles. Obedecer é um princípio divino, estabelecido para um relacionamento sadio para as partes dentro da família. Esse ponto deve ser ampliado no ensino para corrigir conceituações erradas da educação dos filhos. Então, os filhos
serão bênçãos se honrarem os pais. Mas os pais também têm que ser exemplo para os seus filhos, porque há muitos pais e muitas mães que têm deixado a desejar no exemplo, no trato, no caráter, na moda de viver. Não tem como passar algo bom aos filhos se eles também não são exemplo dentro da sua casa. Há mães que abandonam o marido, há mães que adulteram, como há homens que abandonam suas mulheres e se prostituem. Que exemplo esta mãe e este pai pode ser para os seus filhos ou para as suas filhas? Há homens que não cumprem o seu papel de homem, não honra a família, não honra o matrimônio, vagabundos, beberrões, drogados, prostitutos, como há mulheres assim. Essas não têm nada para passar aos seus filhos e filhas. Mas se o pai e a mãe é exemplo, os filhos também serão exemplo, porque a estrutura de uma família tem que ser exatamente a base da criação. É isso que entendemos como família. Conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Então o marido tem o dever de liderar e amar a esposa. A esposa tem o dever de se submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever é de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é família de Deus. Família de Deus honra, respeita, obedece e teme a Deus e coloca Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber o nosso link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, clique em se inscrever, toque o sininho, deixe seu comentário. Quero lembrar a todos que enquanto durar esta pandemia, enquanto não haver uma liberação do governo, que não podemos ter culto, nós continuaremos com a nossa escola bíblica todos os domingos, às 9 horas da manhã, pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Nos acompanhe por lá, compartilhe os nossos vídeos, envie aos seus amigos, aos seus irmãos, à sua família e peçam para que eles nos acompanhem. Deus tem uma palavra como essa, a qual aprendemos no dia de hoje, como sermos uma família abençoada, como sermos uma família de Deus, como sermos um marido melhor, como sermos uma esposa melhor, como sermos pais melhores, como sermos filhos melhores. Foi o que a palavra nos orientou neste dia. Eu quero orar por você para encerrar esta aula, especificamente pela nossa família e pela sua família. Pai amado Deus, querido Senhor, eleva-te a minha súplica, a minha adoração, e coloco diante de ti a minha casa, a minha família. Coloco diante de ti a vida da minha esposa e a vida das minhas filhas. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos sermos família, famílias cristãs, famílias cheias do Espírito Santo, para agirmos com sabedoria. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, dá-nos, Senhor, mais amor aos nossos corações todos os dias, para vencermos os dardos inflamados do maligno. Pedimos também, Senhor, por cada família, por cada casal que vai receber este vídeo, que vai receber esta mensagem, que a presença do Espírito Santo dentre aos seus lares, dentre as suas casas, que eles sejam tocados, que eles sejam revestidos
e cheios do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a vitória sobre cada casa, sobre cada família. Todo espírito de divórcio, todo espírito de prostituição, todo espírito de adultério, todo espírito de fornicação, de mentira, de homossexualismo, de lesbianismo, de pedofilia, de tudo aquilo que não provém do Senhor, eu jogo por terra agora no nome de Jesus, como ministro da tua palavra, e abençoo a cada lar, a cada família, que este vídeo, que essa mensagem chegar aos seus corações. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí.